Seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje, para juntos vivermos uma vida em dia com Deus. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração e é por essa razão que eu quero te encorajar. Fique conectado comigo. Olha só o que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 6. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui a palavra de Deus nos apresenta algo que acontece com frequência nas famílias que nós temos ao nosso redor e também nas nossas famílias. E o que é? Conflitos familiares. Aqui o texto bíblico está se referindo a um problema entre dois irmãos, Caim e Abel. Ambos decidem oferecer voluntariamente algo para Deus, uma oferta. E dentro das suas condições, das suas realidades, cada um prepara algo específico para Deus. O que nos chama a atenção é que Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada, rejeita a oferta de Caim. Imagina o problema que foi isso. Mas existe uma razão por detrás de Deus ter se agradado da oferta de Abel e não da de Caim. Abel reconheceu o valor e o privilégio de oferecer algo para Deus e por essa razão ele separou o melhor que ele tinha. Ele quis fazer da sua adoração uma verdadeira declaração de prioridade a Deus, temor ao Senhor, devoção e adoração. Caim, por outro lado, deixou a desejar nesse quesito. No momento em que Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, o que acontece? Caim fica tomado por um ciúmes muito forte, um ciúmes destrutivo, um ciúmes que foi capaz de fazer com que ele tomasse uma péssima decisão. E então Deus tem uma conversa com Caim e alerta Caim para que ele não fizesse o que ele estava sentindo de fazer. E aqui entra o texto que nós lemos, quando o texto diz: Olha, por que você está tão furioso? Se você fizer o bem, você não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Quando a gente está diante de um problema, principalmente com pessoas, a gente precisa tomar um cuidado muito grande para não deixar com que as nossas emoções dominem a nossa vida. E eu digo isso para você porque se você quer viver uma vida em dia com Deus, saiba que um dos maiores lugares onde você vai ser testado na sua fé, nos seus princípios, naquilo que Deus está realizando na sua vida, é justamente nas relações interpessoais. É no seu relacionamento com as pessoas. E quando falamos sobre família, aí fica mais sério ainda a situação. Aqui, Caim estava furioso por algo que aconteceu. E ele foi tomado por uma raiva, por uma fúria contra o seu irmão, que fez com que ele desse vazão para algo que ele não deveria dar vazão. E é interessante que o texto bíblico reforça que, olha, o pecado ele está ameaçando, ele está lançando sementes no seu coração, ele está nutrindo essa fúria que está dentro de você, porque isso acontece com frequência. Quando você tá mal por causa de uma situação com alguma pessoa e o diabo faz dessa situação um excelente momento para começar a cultivar algo no seu coração que você não deve cultivar. Cultivar pensamentos que você não deve cultivar. Pensamentos que são pensamentos destrutivos. Precisamos estar atentos quando temos problemas com as pessoas. E aqui vai uma dica para você. Se você está enfrentando uma situação que é um grande problema, isso não só na família, mas também na sua empresa, no seu ministério, não leve as coisas para o pessoal. Porque se você levar para o pessoal, as chances de você abrir espaço para que o diabo lance muitas sementinhas de destruição no seu coração são muito grandes. Não apenas sementinhas, mas também ficar regando isso no seu coração. Tome cuidado. Resolva a situação, não leve para o pessoal. E aqui Caim foi tomado por um ciúmes tão grande que ele já não estava nem preocupado mais com o fato de Deus aceitar ou não aceitar o que foi colocado, ou foi apresentado como oferta. O que Caim estava aqui tomado, possesso, era por uma fúria, uma raiva contra o seu irmão. E por essa razão ele dá vazão
para algo perigosíssimo e Deus o alerta dizendo: olha, o que está sendo gerado no seu coração visa apenas uma coisa, que é conquistar você. E se isso conquistar você, você vai acabar tomando péssimas decisões. Você vai acabar fazendo o que você não deve fazer. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque senão, em situações pequenas, em algumas coisas que a gente pode superar, que a gente precisa melhorar na nossa vida, se a gente não tomar cuidado, você e eu acabamos focando no que é pessoal, encontrando uma pessoa para descarregar a nossa fúria, a nossa insatisfação, quando na verdade nós deveríamos olhar para nós mesmos. Pare de colocar nas outras pessoas o peso da sua insatisfação e querer se vingar delas ou fazer o mal para elas, pensando que elas são as responsáveis pelas situações que você está vivendo. É muito importante você entender que existem situações que o responsável é você. E no lugar de apontar o dedo para a pessoa e se voltar contra ela, você tem que olhar para o seu interior e falar: como que eu posso fazer isso diferente? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso mudar essa situação? Caim deveria olhar para si, fazer uma reflexão e pensar: puxa, é verdade. Abel ofereceu o melhor que ele tinha, mas eu não ofereci o melhor. Eu poderia ter feito algo melhor para Deus. Mas no lugar de olhar para dentro, ele decide olhar para o próximo. Ele decide olhar para o seu irmão. E é tomado por um sentimento extremamente destrutivo. E Deus o alerta: olha, o pecado está batendo na porta. Se você deixar ele conquistar a sua vida, você vai acabar fazendo o que você não deve. O texto é claro em dizer como você e eu precisamos reagir diante desses sentimentos que temos. O texto diz: você deve dominá-lo. E dominar o quê? Dominar esse sentimento, dominar esse pecado. De que forma? Pare de nutrir pensamentos destrutivos. Pare de nutrir pensamentos que fazem com que você tenha ódio e raiva de outras pessoas. Pare de nutrir isso. De que forma? É simples, gente. Pare de ficar achando que as outras pessoas são as piores pessoas do mundo. Ou pare de colocar toda a sua insatisfação nos ombros de outras pessoas. Ou a razão pela qual você está na situação que você está, porque é culpa de outras pessoas. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Olhe para si. Não deixe com que o sentimento de vingança, o sentimento de ódio e raiva para outras pessoas dominem o seu coração. Pelo contrário, entenda que você pode dominar esses sentimentos. E você pode dizer: não, pastor, mas você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ele fez comigo. E daí o que ele fez? O problema agora não é o que a outra pessoa fez. O problema agora é o que você vai fazer. Como você vai reagir diante dessa situação? Porque você pode tornar uma situação ruim dentro de você algo catastrófico, não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Foi o que Caim fez. Ele estava tomado por um sentimento muito ruim, um sentimento muito destrutivo. O pecado estava dominando o seu coração. E sem notar, aquilo que estava sendo nutrido no seu interior acabou se tornando em uma atrocidade, uma catástrofe para a família inteira. Se você não conhece a história, Caim mata o seu irmão. E aqui nós temos o primeiro relato de uma pessoa matando outra na palavra de Deus. E tudo isso porque a pessoa não conseguiu lidar com as suas emoções, não conseguiu lidar com as suas frustrações, não conseguiu lidar com ciúmes dentro do seu coração. E talvez você esteja lutando com isso. E deixa eu te dizer algo: isso vai te impedir de viver uma vida em dia com Deus. Se você não aprender a lidar com as suas frustrações, se você não aprender a lidar com os seus problemas internos, no sentido de não deixar com que eles dominem a sua vida e façam com que você tome decisões terríveis, decisões catastróficas para as pessoas que estão ao seu redor, aí você estará em maus lençóis. Essa não é a vontade de Deus para você, essa não é a vontade de Deus para mim. Se alguém fez mal para você, vamos olhar para o Evangelho. Perdoe. Quantas vezes? Perdoe. Quantas vezes forem necessárias. Perdoe e ame. Dê uma segunda chance. Se alegre quando outras pessoas vão melhor do que você em algo. Se alegre. E sabe o que você pode fazer depois disso? É trabalhar para que você melhore.
Se você olha para o seu interior e vê que existem mudanças que podem ser feitas, que devem ser feitas, faça. Mas não deixe com que os seus sentimentos, não deixe com que as suas emoções contra outras pessoas dominem o seu coração e te levem a escolhas e a decisões que vão gerar uma catástrofe, grandes impactos negativos para as pessoas que estão ao seu redor. Essa não é a vontade de Deus para você. Não era a vontade de Deus para Caim. Por essa razão, Deus foi muito claro em dar um alerta para Caim. E hoje eu acredito que Deus está te dando um alerta. Deus está me dando um alerta. No sentido, olha, toma cuidado para que o pecado, sentimentos ruins, eles não conquistem o seu coração. Domine esses sentimentos. Nutra aquilo que vai trazer paz, aquilo que vai apagar os incêndios e não aquilo que vai aumentar os incêndios. Cuide do seu coração, cuide da sua vida e não deixe com que os seus sentimentos tomem conta de você. Se você precisa de ajuda, procure alguém que é mais maduro do que você na fé para te auxiliar em oração, te dar suporte, para você conversar, mas não se precipite. Não deixe com que os seus sentimentos e as suas emoções dominem a sua vida e façam com que você tome decisões que você não deve tomar. Caim, infelizmente, não deu ouvidos a Deus. A minha oração é para que você, diferente de Caim, escute a voz de Deus e não sofra com as consequências negativas de não ouvir o direcionamento do Senhor para a sua vida. Pelo contrário, que você desfrute das bênçãos de ouvir a voz de Deus, levar a sério a palavra dele e colocar em prática aquilo que o Senhor dá como direção na sua vida, para que você viva aquilo que Deus tem para você. Amém? Vamos orar nesse sentido? Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tua palavra que hoje nos instrui a como lidar com conflitos familiares, conflitos com pessoas que estão próximas de nós. De fato, Pai, quando acontecem situações que ferem o nosso ego, ferem as nossas emoções, a gente fica vulnerável. E se não tomarmos cuidado, abrimos espaço para que o diabo conquiste o nosso coração e nos conduza para tomar decisões e fazermos escolhas que são destrutivas, que geram impactos catastróficos na vida daqueles que estão ao nosso redor. Não queremos ser dominados por isso, pelo contrário, queremos dominar esses sentimentos, dominar, Pai, essas fraquezas, e sabemos que pela Tua graça, com a ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos, Pai, dominar o pecado, porque não somos mais escravos. Em Cristo Jesus somos livres e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, podemos dominar, Pai, esses sentimentos. Eu oro pelos Teus filhos e pelas Tuas filhas. Por todos aqueles que estão enfrentando conflitos familiares, conflitos com amigos e sentimentos ruins estão sendo gerados, Pai, no seu interior. Em nome de Jesus, que eu repreendo, Pai, esses sentimentos e que verdadeiramente, ó Pai, nós demos ouvidos à Tua voz, dominemos os sentimentos, Pai, e não nos precipitemos em fazer aquilo que não devemos fazer. Pelo contrário, que estejamos no centro da Tua vontade, vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se apega nessa palavra. Não deixe com que os seus sentimentos, não deixe com que as suas frustrações, não deixe com que os ciúmes tome conta do seu coração. Pelo contrário, domine esses sentimentos pelo poder do Espírito Santo e viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Quero te encorajar, se você não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo se foi bênção na sua vida, comente, deixa aqui um relato sobre o que essa mensagem ou os outros vídeos estão edificando a sua vida. E também compartilhe com seus amigos para ser um instrumento nas mãos de Deus, para a gente amplificar essas mensagens que visam abençoar a vida das pessoas e abençoar a sua vida. Lembrando sempre que se você tem sido abençoado por esse ministério, você também pode ser um apoiador para que continuemos postando mais vídeos, preparando mais materiais para abençoar pessoas, para abençoar a sua vida. De que forma? Na descrição desse vídeo tem um link, clica nesse link, ali tem todas as maneiras com que você pode apoiar esse ministério e nos ajudar a continuar produzindo conteúdos para abençoar o maior número de pessoas. Foi maravilhoso ter esse tempo com você. Um forte abraço e até o próximo episódio.
Tchau, tchau.